Por que que eu comecei a fazer teatro? Eu tava numa fase da vida, assim, que eu já tava formada, eu já tava trabalhando, eu era professora de escola e eu tava muito insatisfeita, muito, porque quem trabalha com educação sabe que não é fácil, a gente ganha mal e as condições são bem difíceis de trabalho. E eu já tinha assim, e eu tava numa situação que eu pensei assim, gente, agora eu sou adulta, já tô com uma casa pronta, já tava casada e trabalhando. Eu pensei assim, acabou, sabe, tipo, acabou a vida, assim, tipo, daqui pra frente vai ser isso. Qual que é o próximo passo? É ter um filho, comprar um carro? Tipo, não tinha mais. Já tinha me formado, já tava com profissão, já tava com marido, já tava com casa, com tudo, e eu tava muito infeliz. E aí eu ficava achando que a vida não poderia ser só aquilo. Então, aí eu entrei em depressão, mesmo, assim, porque eu tava muito deprimida, porque eu pensei assim, eu participei da construção dessa vida. Ninguém me obrigou, sabe? É lógico que as pessoas aconselham, as pessoas dão palpite, a gente, né, vai pra um lado, vai pro outro. Mas eu que escolhi aquela profissão, eu que fui lá na faculdade, cursei tudo, estudei, passei, fiz as provas todas sozinha. Eu que procurei esse emprego, eu que escolhi esse marido. Então foi tudo minha responsabilidade. E eu não estava satisfeita com as escolhas que eu tinha feito. Por outro lado, eu sempre gostei de teatro, eu fiz dança, fazia balé quando era mais nova. E à medida que eu fui crescendo, assim, que a gente vai ficando mais adulto, a gente vai deixando de fazer essas coisas. A família começa também a botar uma pressão de você tomar decisões adultas, de você escolher profissões, aquela coisa do vestibular, né? E daí você precisa de mais tempo para estudar. Então é difícil você continuar fazendo aulinhas assim em horários menos importantes da vida. Então eu fui abandonando a dança, o teatro. Teatro eu nunca tinha feito, assim, na verdade eu tinha até medo, acho que vergonha, não sei. Mas sempre gostei, sempre achava o máximo, gostava de assistir. E tinha, sabe assim, quando você tem uma vontade, mas não tem coragem? Eu era assim. E aí, então, no auge lá da minha depressão, da minha vida, nossa, gente, até assim, engraçado de rir agora, né, assim, de lembrar. Mas foi bem triste, porque aí eu comecei a fazer uma lista, eu achava assim, eu vou morrer, a vida não tem sentido, eu não quero passar o resto da minha vida fazendo isso, sabe? Tipo, trabalhando com esses alunos chatos, ganhando mal, com esse marido chato que eu tava. E aí eu fiz uma lista. Pensei assim, já que a vida vai ser essa bosta mesmo, então eu vou morrer. Só que antes de eu morrer, eu quero fazer... Aí eu fiz uma lista. Fiz uma lista de várias coisas. Era, tipo, voltar a dançar, comprar uma câmera de fotografia, que eu sempre gostei de fotografar. Uma câmera boa, né? Tipo uma Canon, uma Nikon, uma coisa assim. Queria viajar. E aí tava lá na minha lista fazer teatro. Enfim, tinha várias coisas que agora eu não lembro tudo. Mas aí eu comecei a pegar minha lista e tentar, sabe, cumprir as coisas que eu tinha me prometido de fazer antes de morrer. Então eu voltei a dançar, aí fiz um pouquinho, assim, mas já não era a mesma coisa, porque eu tava maior, né? Quando a gente envelhece, a gente sabe que a gente já não... Enfim, o horário não deu, não sei o quê. Aí abriu a inscrição para a escola de teatro, a Martins Pena, que é uma escola pública, muito boa aqui do Rio de Janeiro. E eu falei, vou me inscrever, né? Dane-se, não sei se eu vou passar, nunca tinha feito e tal, então me inscrevi, comprei lá uns livros de teatro, comecei a ler, assim, como que faz, e aí pra fazer você tem que fazer o THE, o teste de habilidade, então você pega um texto que eles pré-escolhem, você decora, e daí você tem que fazer uma cena. E eu fui, na cara e na coragem, assim, e aquela banca, assim, sei lá, 8 professores, e eu tendo que fazer uma cena, eu não sabia fazer. Não tinha a menor ideia, decorei o texto, lógico, mas quem disse que eu nunca tinha feito, sabe? E aí um dos professores perguntou assim, por que você tá aqui? Né? Você já é professora, já trabalha, não sei o que essa louca aí tá querendo? Aí eu falei, olha, eu tô precisando de arte na veia, sabe? Intravenosa, preciso de arte, preciso. Então, pelo amor de Deus, me aceita. E aí, acho que funcionou, porque eles me aceitaram e eu entrei na escola. Mas, e aí, depois que eu passei na escola, aí nossa, aquilo mexeu muito com a minha cabeça, sabe, assim, a gente começa a se questionar das escolhas que a gente faz na vida, e vai encontrando maneiras de fazer coisas
interessantes e profundas. E também teatro trabalha muito com a nossa parte emocional, porque você tem que se expor, né? Você tem que viver o personagem, e é importante essa coisa dos estados emocionais nas cenas que a gente desenvolve. Então vai saindo um monte de coisa que estava ali preso, porque a gente vive uma vida de ficar se engolindo, sabe? Você fica segurando as suas emoções, você fica segurando as suas escolhas, você fica segurando os teus sonhos, os teus desejos. E ninguém é feliz desse jeito, e ninguém se realiza desse jeito, e não tem dinheiro no mundo que valha a satisfação de você fazer uma coisa que você gosta. Não adianta. As pessoas falam, ganha, sei lá, 50 mil, 200 mil reais. Mas, cara, a pessoa entra em depressão. A pessoa fica infeliz, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica, sabe, cheia de tique nervoso, cheia de problema, de transtorno psicológico. A gente não aguenta, a gente não foi feito pra ser robô, pra ficar cumprindo ordem e só em função do dinheiro. Não é que dinheiro não seja importante, dinheiro é fundamental pra gente conseguir sobreviver, né? E lógico, fazer escolhas e aproveitar a vida, mas é só uma parte, não é tudo. E é muito errado a gente tomar as nossas decisões da vida, de profissão, de onde que você vai morar, sabe, baseado só em dinheiro. Dinheiro é só uma coisa que devia contar, não devia ter esse peso tão grande. E aí pra mim foi assim. Então por que eu comecei a fazer teatro? Porque eu tava deprimida. E depois também porque eu gostava muito já de assistir e queria fazer, assim. Já tinha experiência com dança, mas aí eu me apaixonei. E hoje eu faço teatro, porque aí aí também depois que você passa por determinadas coisas, que você entende, assim, né, da onde que você veio, por que você escolheu isso. Quando eu era professora, que eu estava estudando mais a área mais da educação, eu tinha uma vontade muito grande de me comunicar com as pessoas, de passar mensagens positivas, de compartilhar conhecimentos. Eu sou muito curiosa, eu sou geminiana, então assim, eu tenho muito interesse em estudar e eu fico, sabe, assim, com vontade de falar para os outros, olha isso que eu aprendi, olha essa outra coisa que eu tô fazendo, que legal. E então assim, era um desejo de comunicação. E eu achava que com a educação eu ia fazer isso, porque eu ia ter uma plateia, né, de alunos, assim, e ia falar só sobre coisas legais que me interessavam, que eu achava bom. Só que dentro da escola não é bem assim que funciona. Você tem que cumprir um conteúdo, você tem que fazer prova, os alunos não estão nem aí porque você está falando. Então aquilo foi me deprimindo, porque eu não conseguia falar só do que me interessava, eu tinha que falar de coisas que nem achava que era tão importante de falar. E quem estava me ouvindo não estava tão interessado também no que eu estava falando. E além de tudo, estava ganhando pouco, estava insatisfeita. Então, aí eu comecei ainda na educação a pesquisar. Eu fiz um mestrado falando assim de coisas de comunicação, de mídia, de televisão, como que a internet tá mexendo com as pessoas, porque o que é a internet se não é comunicação, né? É você num contato mais direto, assim, com as coisas. Em vez de ter um mediador, em vez de ter alguém que edita e que bota na sua televisão, ali você escolhe qual é o canal que você assiste, qual é a hora, qual é o assunto, e as pessoas com quem você interage. Então é uma comunicação mais direta ainda. Então aquilo foi me interessando. E aí hoje eu vejo que é isso. Eu gosto de me comunicar com os outros, sabe? Eu só mudei, assim, o jeito de fazer. Em vez de ficar dando aula de um assunto chato, de uma maneira tradicional, hoje eu dou uma aula também, mas assim, eu mostro com ações de teatro, com personagem, com uma história, um assunto que me interessa, um assunto que eu acho o máximo. Gente, olha, presta atenção que isso é muito legal de ver. E a comunicação, ela se dá aqui, ó, quando você tá empolgado com uma coisa dentro e que você fala uma coisa muito importante pro outro, mais importante pra você. Não fica querendo corrigir o outro, sabe? Na escola é assim, a gente quer impor pro outro, olha, você tem que se comportar desse jeito, você tem que estudar isso daqui. E não é isso. Pra gente se comunicar melhor, a gente tem que falar dos nossos interesses e expor isso com leveza, com desejo, com empolgação. Porque é assim que a pessoa vai se interessar e vai até comprar, né, assim, a tua ideia. Por exemplo, eu sou muito ecológica, assim, eu acho que a gente tem que colocar um pouco mais de atitudes conscientes em defesa do meio ambiente. E aí quando eu falo disso, eu falo isso numa... Olha só, se eu era professora, eu ia falar de uma maneira super chata, né? Tipo, o meio ambiente está sendo destruído, várias espécies estão em extinção, vocês têm que assumir a responsabilidade, não sei o que, de um jeito bem mais duro de falar. Agora hoje,
Eu falo, gente, tem tantas possibilidades, pequenas escolhas que você faz no seu dia a dia que faz uma diferença enorme. Por exemplo, não usar sacola plástica, usa uma sacolinha de tecido, uma bolsa, essas eco bag, assim, que hoje em dia tá até na moda, né, de brinde, então você compra, tem umas super bonitas. E aí você tá fazendo menos mal pro meio ambiente. Então é mais ação e mais empolgação do que realmente discurso, sabe? Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar na vida. Menos discurso, mais ação, dá mais, como é que fala assim, exemplo pro outro. O outro, ele vê em você o exemplo. Ele não absorve o comando. A gente tá muito mal acostumado numa sociedade de regras, de imposição, de proibição. E a gente tem que partir de dentro, assim, olha, eu faço isso, e eu faço isso porque eu acredito nisso, porque eu gosto disso. Aí, com certeza, as pessoas vão acreditar na gente e gostar.